ele ia pagar uma multa de 600 soldos. Soldo é uma antiga moeda romana de ouro, tá? E se o feto fosse do sexo masculino, ele teria que pagar mais 600. Já a morte de uma menina com menos de 12 anos e de uma mulher que não pudesse mais ter filho, mulher idosa, era compensada por uma multa de 200 soldos. Então, as mulheres, elas viviam no meio familiar e doméstico. As camponesas auxiliavam a família no campo. As da nobreza organizavam a casa e orientavam as terras. Todas elas eram submetidas a seus pais e maridos. E essa ideia era apoiada pela igreja. Isso mostra que naquela época a sociedade era machista. O poder sempre estava nas mãos dos homens. As mulheres eram sempre submetidas a ele. Isso não é correto, na minha opinião. Não é o único que concorda comigo. Eu vou explicar mais ou menos. Eu fiz. Como era o feu? Eu fiz na maquete, não tá real, nem coisas reais, nem proporções reais. Mas era pra explicar mais ou menos como era o feudo. O feudo era dividido em basicamente 3 partes: o manso servil, o manso senhorio e o manso comum. O manso senhorio eram as terras destinadas somente ao rei. Essas terras eram só dele. É onde ficava o castelo e o moinho, e os jardins, essas coisas que eram só dele. Às vezes os servos, às vezes não, né? Os servos eram chamados para trabalhar nas terras do Senhor 2 ou 3 dias da semana, como uma forma também de imposto, ou como uma forma de pagar imposto. Aí existia o manso servil, que era onde os servos moravam. Lá no manso servil eles plantavam, colhiam, tinham as suas casas, faziam arado, essas coisas, e a produção daqui era destinada ao senhor feudal, que era o dono do feudo. Alguma coisa que sobrasse, que não, assim, eles tinham imposto para pagar. O que sobrasse a partir desse imposto era deles. Eles podiam viver e trocar entre eles. Aí tem o manso comum, que é a terra comum entre os reis e os servos, e livre acesso comum de todos, que eram os jardins, os bosques, as coisas. Aí tem a igreja e o cemitério. Aí eu vou falar uma coisa. Os servos trabalhavam e ainda tinham que pagar impostos e dar 10% do seu salário à igreja. Aqui falou salário, mas eu não vi se eles recebiam salário. Para mim eles não recebiam. Mas alguma coisa eu acho que era assim. Da produção também, tanto de pagar o seu feudal, tanto de ficar para eles também tinham que pagar a igreja. Aí existiam os... 10% da produção. 10% da produção. Aí existiam os formas de imposto, que existia a corvéia, que é trabalhar grátis alguns dias da semana, que era isso, de 3 ou 2 dias da semana eles trabalhavam para o seu feudal. Isso é chamado corvéia. Existia outra forma de imposto, que chamava banalidade, que é o uso das propriedades. Ou seja, para eles trabalharem, eles utilizavam moinho, arado, coisas para prensar. Esses objetos que eles usavam eram de propriedade do senhor. E por uso desses objetos, eles também tinham que pagar impostos, chamados de banalidade. Tinha a talha, que era entregar a parte da produção. O que eles trabalhavam era entregar ao senhor, isso era a talha. E a mão morta, imposto depois que o pai morria. Ou seja, eles tinham as casas deles, né? Aí, tipo, a casa era do pai da família, porque o cara que o rei deixou. Se o pai morresse, os filhos teriam que pagar um imposto chamado mão morta, porque o pai morreu para continuar nessas terras. Hã? Só um detalhe, não era o rei, era o senhor feudal. Senhor feudal. Eu vou falar sobre a representação da sociedade tripartida e a visão da igreja. Bom, o Fiora, guerreiro e trabalho, era assim que era dividida a sociedade do mundo cristão. Na época, a igreja tinha uma grande influência na sociedade. A Europa Ocidental, que pelos contemporâneos era referida como a cristandade. Ela constituía uma sociedade que, para ele ser cristã,
palavras e pensamentos. A língua escrita do Império era o latim, que era usado também nos documentos da Igreja. A Igreja havia sido a responsável pela guarda e reprodução da maior parte dos manuscritos da Antiguidade. A visão da sociedade das ordens, das 3 ordens, visava estabelecer a superioridade dos sacerdotes sobre o testamento dos guerreiros. Dessa maneira, garantia-se maior influência do poder eclesiástico sobre toda a sociedade. Era uma iluminura de manuscritos franceses do século XIII que representava a sociedade tripartida. Esse de lá, ele era meio que representava o que ora, o do meio, os que guerreiam, e o outro os que trabalham. Vou falar da cristianização e do sentido dela. A cristianização, o cristianismo se baseava no arianismo. O arianismo foi uma tese que foi criada por Ario. Ario era um padre de Alexandria, que ele dizia que Jesus não tinha a mesma substância de divindade de Deus, porque ele era filho de Deus. E com isso Jesus perdia o caráter divino. Essa doutrina foi considerada uma heresia. Aí se oficializou que Jesus tinha ao mesmo tempo a natureza humana e divina. O sentido da cristianização era principalmente garantir a manutenção de uma organização social que os bárbaros ameaçavam com as suas diferentes formas de vida e tradições. O objetivo do cristianismo era principalmente o grande desafio do cristianismo era impor o monoteísmo, porque a maioria dos bárbaros eles eram politeístas. Os aspectos fundamentais na tarefa de conversão foram a criação de uma instituição eclesiástica e a prática de veneração aos santos. Os bispos, eles eram as principais autoridades eclesiásticas e os santos, eles serviam de intermediários entre o politeísmo dos bárbaros e o monoteísmo católico. Bom, retomando aqui de novo, né? Irei falar sobre religião, Estado e ciência. O Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário no Brasil, em maio de 2008, esteve reunido para julgar a possibilidade do uso de células-tronco no país. Mas o que são células-tronco? São as células com capacidade de autorreplicação, com capacidade de gerar uma cópia idêntica a si mesma, e com potencial de diferenciar em vários tecidos. Mas o que a história tem a ver com células-tronco? Pelo fato da história incluir a religião. Na Idade Média, a pluralidade não existia. A igreja era a única voz autorizada. Algumas decisões foram tomadas pelo Estado brasileiro
incluindo os diferentes credos. Só que, como eu já disse, né, que na Idade Média a pluralidade não existia. Então, o impacto do catolicismo sobre o homem medieval era determinado pelo fato da igreja representar uma forma de ver o mundo. Só que hoje em dia as coisas já mudaram. A igreja representa várias formas de ver o mundo. O principal ponto a ser considerado é a defesa da vida, que são usadas células provenientes humanas, que resta esclarecer se podem ou não ser consideradas vidas humanas. Não, não precisa. Bem, gente, você já sabe meu nome, né? Qual é o teu nome? Eu vou falar sobre a heresia e a luta contra o arianismo. A heresia ariana foi a primeira a suscitar uma reação da Igreja Católica do Ocidente, sendo a mais perigosa do ponto de vista da unidade da Igreja em relação aos ritos que começavam a se formar. Para os povos germânicos, era mais fácil ver Cristo como uma unidade de perfeição a ser seguida, do que considerar ele como manifestação concreta da natureza de Deus, ou significando filho dele. Essa convicção que os germânicos tinham atrapalhava o desenvolvimento do dogma católico da Santíssima